Divindade de Jesus Cristo não é uma invenção tardia ou uma leitura forçada das Escrituras. Esta verdade fundamental está explicitamente afirmada na Bíblia e foi confirmada pela fé da Igreja primitiva. Os milagres de Jesus e a coerência lógica da revelação selam essa realidade. Negar a divindade de Jesus só se sustenta por recortes seletivos, leituras ideológicas ou um desconhecimento teológico. É essencial examinar as evidências bíblicas e históricas para compreender essa doutrina central do cristianismo. A afirmação de que a Bíblia não diz que Jesus é Deus é categoricamente falsa. O Novo Testamento, usando a linguagem e a teologia do século I, afirma a divindade de Jesus de modos tanto diretos quanto indiretos. As passagens são claras e inegáveis para quem as lê com atenção. Logo no início do Evangelho de São Mateus, lemos uma profecia impactante. A Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel. Este nome significa Deus conosco. Para o judaísmo bíblico, os nomes revelavam a natureza e o propósito de alguém. Chamar o Messias de Deus conosco é uma declaração profunda. Significa que o próprio Deus entra na história humana. Não é meramente um título poético, mas uma afirmação da presença divina encarnada. São João não deixa margem para ambiguidades em seu evangelho. Ele inicia com uma das mais poderosas declarações cristológicas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esta é uma afirmação direta da divindade do Verbo. Poucos versículos depois, João completa a revelação central. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aqui está a síntese da fé cristã. Deus se fez homem sem deixar de ser Deus. Não se trata de metáfora ou símbolo, mas de uma realidade teológica. João escreve isso, inclusive, contra heresias que já existiam no primeiro século, que tentavam diminuir a natureza de Cristo. Jesus não apenas aceita títulos divinos, ele fala e age como Deus. Suas próprias palavras e ações revelam uma consciência de sua identidade divina que transcende a de qualquer profeta ou mestre humano. Ele não apenas aponta para Deus, ele é Deus. Jesus declara abertamente: Eu e o Pai somos um. Os judeus da época entenderam perfeitamente o significado dessa afirmação. Imediatamente após suas palavras, eles quiseram apedrejá-lo, acusando: Porque tu, sendo homem, te fazes Deus. Se Jesus não fosse Deus, ele teria corrigido essa percepção, negando estar se igualando a Deus. No entanto, ele não corrige a interpretação deles. Em vez disso, ele argumenta a partir de suas obras, solidificando sua reivindicação. Outra declaração poderosa de Jesus é: Quem me viu, viu o Pai. Nenhum profeta ou líder religioso jamais ousou fazer tal afirmação. Profetas apontavam para Deus, eram seus mensageiros. Jesus, por outro lado, se identifica diretamente com Deus. Ver a Jesus é ver o Pai. Esta é uma declaração de unidade de essência e manifestação divina. Jesus faz uma reivindicação ainda mais explícita de sua divindade ao afirmar: Antes que Abraão existisse, eu sou. João 8,58. Com essa frase, Jesus utiliza o nome revelado por Deus a Moisés na sarça ardente: Eu sou o que sou. Êxodo 3,14. Ao se identificar com o Eu sou, Jesus assume o nome divino de Yahweh. O resultado dessa declaração foi imediato e violento. Tentam apedrejá-lo por blasfêmia, pois eles reconheceram a clara reivindicação de divindade. São Paulo, cujas cartas foram escritas cerca de 20 anos após a ressurreição e antes mesmo de muitos evangelhos serem finalizados, é um testemunho crucial. Ele oferece uma teologia cristológica rica e profunda. Suas palavras demonstram a fé da igreja primitiva na divindade e preexistência de Jesus. Em Filipenses 2,6, Paulo escreve sobre Cristo Jesus: Existindo na condição divina,
não considerou como usurpação ser igual a Deus. Esta passagem revela claramente a preexistência de Cristo. Ela também afirma a igualdade de Cristo com Deus e sua encarnação voluntária, um ato de humilhação divina. Além disso, em Gálatas 4:4, Paulo declara: quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. A lógica é inegável. Só se envia quem já existe. Esta é mais uma prova da preexistência divina de Jesus. Um dos momentos mais dramáticos e claros de reconhecimento da divindade de Jesus ocorre com o apóstolo Tomé. Diante do Cristo ressuscitado, Tomé proclama com espanto e adoração: meu Senhor e meu Deus. João 20:28. Esta é uma confissão direta e sem reservas da divindade de Jesus. Crucialmente, Jesus aceita essa adoração. Em contraste, um anjo no livro do Apocalipse recusa ser adorado, direcionando a adoração somente a Deus. Se Jesus não fosse Deus, este seria o momento exato para corrigir Tomé. No entanto, ele não o faz. Ele confirma a fé de Tomé. A própria Escritura afirma que os milagres são um sinal da autoridade divina. As obras de Jesus não eram meros prodígios, mas manifestações do poder de Deus. Elas serviram como um selo irrefutável de sua identidade divina e de sua missão. Jesus demonstra sua divindade de várias maneiras milagrosas. Ele perdoa pecados, uma prerrogativa exclusiva de Deus, causando escândalo entre os escribas. Ele domina a natureza, acalmando tempestades e multiplicando pães. Ele ressuscita mortos, como Lázaro. E, o mais notável, ele ressuscita a si mesmo. Ele aceita a adoração e confirma sua missão pela ressurreição, o milagre definitivo. Jesus mesmo afirmou: se não faço as obras de meu Pai, não acrediteis em mim. Um simples homem não pode vencer a morte por si mesmo. A ressurreição valida tudo o que ele disse e fez. A ideia de que a divindade de Jesus é uma invenção tardia da Igreja é uma contradição histórica e teológica. Os primeiros cristãos já adoravam Jesus como Deus. Eles morriam proclamando sua divindade. Escreviam hinos cristológicos, como o de Filipenses 2, que celebravam sua natureza divina. A Eucaristia era celebrada como o corpo e sangue de Deus encarnado. Os primeiros concílios não criaram a divindade de Cristo. Eles apenas defenderam e clarificaram o que já se cria e vivia na Igreja desde o início. Eles eram uma resposta às heresias que surgiam. Negar a divindade de Jesus implica uma série de conclusões insustentáveis. Implica dizer que os evangelhos mentem e que os apóstolos morreram por uma ilusão. Significaria que a Igreja primitiva estava errada desde o início e que os milagres de Jesus não têm valor. Implica que a ressurreição de Cristo não prova absolutamente nada. A posição mais coerente, bíblica, histórica e racional é a da fé cristã. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Como proclamou São Paulo em Colossenses 2:9, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Desde o início, a Igreja confessou e continua a confessar: Jesus Cristo é o Senhor. Esta verdade permanece o alicerce inabalável da fé cristã, um testemunho que ecoa através dos séculos, validado pelas Escrituras, pela história e pelos milagres.